Uma noite abençoada a cada um de vocês que me assistem, que acompanham os meus vídeos aqui no meu canal no YouTube. Hoje, dia 6 de setembro de 2024, por volta das 20 horas e 30 minutos, eu estou aqui. Você já sabe, você que me segue, você que me acompanha, para trazer mais um ensinamento acerca da pérola da graça de Deus, da sã doutrina, da palavra da verdade, não de preceitos meus, nem tampouco dos rudimentos, dos achismos dos homens. A palavra revelada a Paulo, o apóstolo que recebeu toda a revelação do Cristo ressurreto, daquele que ressuscitou, daquele que ressurgiu de dentre os mortos. Esta revelação dada a ele, a Paulo, não tem nada a ver com o Cristo Nazareno nos dias da sua carne. Com este evangelho praticado dentro das sinagogas, que os religiosos praticam e seguem, que se pegam como se tudo que lá dentro é dito, é ensinado, é uma verdade dada pelo Cristo Nazareno para eles. Os interesses e as conveniências estão presentes dentro desses lugares. Nós que temos o entendimento não debatemos, porque não adianta, eles estão cegos. Ontem mesmo encontrei, dois pastores do sistema religioso. E então eu mudo fiquei e calado eu saí. E de certa forma, eles tentaram me constranger. Um deles, virando-se para mim, me conhece há mais de 40 anos, disse assim, que ele estava aguardando com muita ansiedade o arrebatamento, a volta de Jesus. E ele disse assim, eu espero estar vivo para participar do arrebatamento. Me lembrei daquela passagem de Paulo, né? Que escrevendo aos irmãos em Tessalônica, ele disse que aguardaria o Senhor vivo. Só que esse sistema religioso perverso e mau deturpa o texto de Paulo. E baseado naquela epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, a partir do versículo 13, eles dizem que Jesus vai voltar, que o arrebatamento se dará. E então, o outro que é mais próximo a mim, satirizando, perguntou, que arrebatamento é esse? Que você está esperando, que você acredita, que você aguarda. Aí ele disse para esse outro, você então está seguindo, né, o Levi, o nosso amigo, né? Você está dentro do entendimento dele, né? E aí o outro preferiu se retirar. E eu segui o meu caminho. Então por que eu mudo, fiquei calado, eu saí? Porque não adianta. O véu está posto. Nós viemos de lá, nós sabemos o que é isso. A gente cria assim como eles creem. Eu aprendi como eles aprenderam, eu ensinei, eu fui professor numa faculdade teológica em mais 3 seminários. Todas as denominações assembleanas que eu passei, eu era responsável pelo ensino teológico, pela educação religiosa. Imagina, eu cego guiando outros cegos. Cria
piamente em tudo aquilo que eu aprendi e cria piamente em tudo aquilo que eu ensinava. Então hoje eu entendo cada um deles. São filhos da livres com o véu posto sobre o rosto, e outros filhos da escrava, que estão dentro dessas sinagogas. Então, a gente está aqui no canal não para fazer proselitismo. Nós não estamos aqui evangelizando quem quer que seja, tentando ganhar pessoas para o evangelho eterno da graça de Deus, não. Nós estamos aqui nos dirigindo aos que têm a mente ativada, que têm o entendimento, para que eles cresçam cada vez mais, avançam cada vez mais no entendimento e entendam que, como filhos de Deus, são dirigidos pelo Espírito Santo tão somente, que presta culto de adoração a Deus em espírito e em verdade, e o culto praticado por nós é racional. E vemos um único Deus soberano que reina sobre tudo e todos. Então, o tema de hoje é o que eu anunciei na prévia de ontem. Os religiosos ficam seguindo Jesus de Nazaré nos dias da sua carne, que não veio para os gentios. E o texto que eu quero ler, 42 de Isaías, versículos 6 e 7, que diz assim: Eu, o Senhor, te chamei com retidão, eu te tomarei pela mão, eu te guardarei e te darei por aliança do povo e para a luz dos gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem em trevas. Quem é que foi chamado para trazer o entendimento para os gentios? Foram os 12 apóstolos separados pelo Cristo Nazareno para que fosse ao mundo de Israel pregar o evangelho da circuncisão, para que eles crescem e fosse livre da grande tribulação que estava por vir? Ou o evangelho eterno da graça de Deus revelado a Paulo, chamado o apóstolo da incircuncisão, que recebeu esta revelação do Cristo ressurreto, do Cristo ressuscitado, não do Cristo em carne, que veio cumprir a lei, que veio para salvar e buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel, mas daquele que é Espírito. Então a religião, ela tenta colocar na mente dos religiosos que esse entendimento foi dado pelo Cristo Nazareno, uma vez que ainda não entenderam que esse Cristo Nazareno veio para os judeus, buscá-lo e salvá-lo e cumprir a lei. Ele não veio para os gentios, o Cristo Nazareno. Mas os religiosos estão seguindo o Cristo Nazareno nos dias da sua carne. Não há uma busca de Deus, aspas, como eles ensinam e dizem, sem ritos, sem liturgias, sem cerimoniais, sem um líder que eles dizem serem separado, vocacionado, e que tem uma autoridade espiritual sobre as suas vidas. Hoje mesmo eu conversei com uma pessoa do sistema religioso e foi difícil essa pessoa entender. Eu conversei porque a pessoa me perguntou, provocou. Então quando me perguntam, eu até tento explicar. Mas fora disso, eu não saio fazendo proselitismo e nem tampouco tentando ganhar quem quer que seja para o evangelho eterno. Não, eu não faço isso, porque o véu, a mente cauterizada é terrível. Eles não entendem. Mesmo essa pessoa que hoje eu conversei com ela, ela me perguntando, ela não entendia. Então o texto de Isaías que eu li não se refere a ele como o que traria a luz para os gentios.
Na verdade, quem havia sido separado para pregar o entendimento do Evangelho de Deus, as boas novas aos gentios, fora Paulo, o apóstolo do Cristo ressuscitado. Somente ele. Mas ninguém recebeu esta revelação a não ser Paulo. Ele disse: assim como a mim foi dado a revelação do evangelho da incircuncisão, fora dado também a Pedro o da circuncisão. Ele, escrevendo aos Romanos, no capítulo 1, versículo 1, ele diz: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Não esse evangelho que pregam dentro das sinagogas, não para aquele evangelho confiado a Pedro para os judeus, mas o evangelho, a sã doutrina, a palavra da verdade, a pura revelação, foi dada tão somente a Paulo. Paulo fora revestido do Espírito de Deus na sua carne para trazer essa revelação aos gentios. E quem eram os gentios? Os não-judeus. Havia os judeus, que eram chamados povo de Deus, e os demais gentios. Então Paulo recebe, através do Espírito de Deus, esta revelação para os gentios. Eu quero ler Atos capítulo 9, versículo 15. Porque não são coisas de nossa cabeça. É a palavra revelada. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, este é para mim um vaso escolhido. Quem? Paulo, para levar o meu nome perante os gentios, e tantos quanto nele crescem, até mesmo os judeus. Mas ele veio para os gentios. Ele recebe essa incumbência de quem? Do Nazareno? Não, mas do próprio Deus. Ele, o apóstolo Paulo, em mais uma das suas epístolas, aos Timóteo, na primeira epístola, no capítulo 2, versículo 7, ele diz assim: para isto fui designado pregador e apóstolo, digo a verdade, não minto, mestre dos gentios, na fé e na verdade. Esse povo que não falo isso de forma pejorativa, mas esse povo que frequenta a sinagoga são nossos irmãos, são filhos de Deus. O véu está posto sobre eles. Então esses que ficam ali dentro dessas sinagogas, eles ensinam um outro evangelho. Não o evangelho que Paulo recebera por incumbência de levar aos gentios. Eles não são judeus, mas suponhamos que fossem judeus. Mas não são. E se não são, se todos agora são filhos de Deus, há um só povo, não há mais grego, nem judeus, um único povo que são os filhos de Deus. Por que fica preso aos rudimentos da lei de Moisés, aos preceitos dos homens? Paulo disse: eu fui designado pregador e mestre, apóstolo dos gentios na fé e na verdade. Então os religiosos não sabem nem entendem isso. Sabe por quê? Porque ficam seguindo Jesus de Nazaré nos dias da sua carne. Tudo que eles fazem ali é em torno do Cristo Nazareno. Até mesmo, a tal Santa Ceia do Senhor. Eles fazem em memória dele.
pegam o texto e diz: fazer isto em memória de mim. Memória de quem está morto. Quando Cristo ressuscitou, ele está vivo e vivo para sempre. O Nazareno não veio para os gentios. Então eles ficam dentro desses lugares, levando as pessoas à escravidão, debaixo de preceitos de homens. E ainda pior, dos rudimentos da lei de Moisés. Eles estão debaixo de maldição, de condenação e morte. Eles ficam ali dentro sem saber que o território da graça de Deus é do Cristo ressuscitado, do Cristo ressurreto, do Cristo que é Espírito, que deve ser adorado em Espírito e em verdade. Se não vejamos, Paulo escrevendo aos Gálatas, ao povo da Galácia, no capítulo 2, é lógico que eu não vou ler todo, mas depois você deve ler do 1 ao 10, depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo a Tito. E subi por causa de uma revelação, e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios. Mas particularmente aos que pareciam ter maior destaque, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse ocorrido em vão, mas nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar. Isto por causa de quem? Dos falsos irmãos, que os intrometeram com o fim de empreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus para reduzirmos de novo à escravidão. É o que eles fazem com os filhos de Deus dentro desse sistema religioso. Não nos submetemos a eles, nem ainda por mais uma hora, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. E quando aqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido noutro tempo, não importa. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Pelo contrário, viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado como a Pedro o da circuncisão. Pois Deus, que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, operou também em mim com eficácia para com os gentios. O que foi revelado a Pedro e os demais apóstolos para os judeus teve a sua importância. Fora revelado, fora confiado a eles. Eles tinham que ir ao mundo de Israel e anunciar o evangelho da circuncisão. Quando conheceram a graça que me fora dado, Tiago, Cefas e Pedro e João, que eram considerados como coluna do evangelho da circuncisão, deram-nos a destra da comunhão a mim e a Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles a circuncisão. Recomendava-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, e que também, o que eu também procurei fazer com diligência. Paulo os chama de falsos irmãos infiltrados para espreitar a liberdade que tinham eles em Cristo Jesus. Queriam reduzi-los à escravidão. Fazer tal como hoje a religião fazem com os filhos de Deus que lá estão, tornando escravos da religião. Porque eles, dentro desse sistema religioso, ficam aprendendo na linha de Jesus,
de Nazaré que veio para os judeus. Nós conhecemos o compêndio dessas aspas reuniões, ocultos, como eles chamam, que realizam dentro desses lugares. Tudo tem a ver com Cristo Nazareno nos dias da sua carne. É esse o Cristo que eles seguem. Não o ressurreto, não o ressuscitado, não o que está vivo e vivo para sempre. Ainda são capazes de nos chamar quando nós ensinamos ou trazemos esse entendimento de herege. Eu sou herege falando isso, ensinando esta verdade. Paulo sofreu isto na própria carne. Naquele aion, naqueles dias, Paulo enfrentou esses tipos de gente. Somos herege para eles. Anticristo para ele. Desigajado, vamos para o tal inferno, como lago de fogo e tormento eterno, dito por eles, porque não somos membros, não somos arrolados no rol de membro de uma instituição religiosa. Não somos irmãos porque não frequentamos a sinagoga. Eles nos discriminam, eles nos veem na carne, não nos amam, não nos amam. Faz acepção, não praticam os 2 mandamentos, mandado por Deus, que é amar Deus sobre tudo e sobre todas as coisas. Quem tem um entendimento faz isso. E o próximo como a si mesmo. Quando eu olho para uma pessoa, independente da sua posição social, religiosa, seja lá ela que for, eu não a vejo na carne, eu vejo no espírito, não a julgo, não as condeno, porque somos todos irmãos. Os seus atos são de responsabilidade de cada uma delas. No entendimento que temos, Paulo nos ensina que essas obras da carne têm consequências para quem pratica, quem semeia, na carne colhe. Não reinam em vida, os carnais não reinam em vidas. E infelizmente, muitos dos religiosos que se escondem por trás de uma denominação evangélica ou de uma denominação religiosa, que dizem que não fazem isso e que não fazem aquilo e que deixam de fazer isso e que deixam de fazer aquilo, essas pessoas são carnais. Eu digo isso sem medo de dizer. São carnais. Porque enxergam a outra pessoa na carne. E mesmo deixando de fazer aspas, né? Porque a gente sabe que muitas dessas coisas que estão relacionadas lá em Gálatas capítulo 5, eles praticam, eles fazem. Mas eles são hipócritas, eles são demagogos, são sepulcro caiados. Nos dias do Nazareno, os nazarenos chamavam de fariseus. Porque não praticavam, assim como muitos deles não praticam. Eles não seguem o entendimento de quem foi designado para os gentios. Foi o Cristo Nazareno ou o Cristo ressuscitado? Foi o que viveu antes da cruz ou aquele que morreu, que ressuscitou o depois da cruz? Aos Romanos, capítulo 15, versículo 7, diz assim: portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Digo, pois, que Cristo foi feito ministro da circuncisão, por causa da verdade de Deus, a fim de confirmar a promessa feita aos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia, como está escrito: portanto eu te louvarei entre os gentios,
e cantarei ao teu nome. E outra vez digo, alegrai-vos, gentios, com o seu povo. E ainda, louvai ao Senhor todos os gentios, e celebrai, ó todos os povos. E outra vez diz Isaías, uma raiz em Jessé haverá, e naquele que se levantar para reger os gentios esperarão. Versículo 13, ora Deus, de esperança vos enche de todo o gozo e paz na vossa crença, para que o abundeis na esperança pelo poder do Espírito Santo. Aqui está escrito, aqui está o Cristo ressuscitado, que estava dentro do véu na vida de Saulo, quando o encontrou, que fora designado para os gentios. Fora a Saulo de Tarso, no caminho de Damasco, que ele apareceu. Não o Nazareno nos dias da sua carne, mas o ressurreto, o ressuscitado. Saulo ouviu uma voz. Uma voz lhe foi bradada. Ele foi separado, ele foi escolhido. De perseguidor, se tornou perseguido. Fora levar ao terceiro céu, dado-lhe a ele toda a revelação, a sã doutrina, a palavra da verdade, para que os gentios fossem alcançados. Porque os gentios estavam firmados na promessa de Abraão. Pela fé, eles seriam justificados como foram justificados pela fé. Já nasceram perfeitos nele. Não havia necessidade de fazer com os gentios o que o Cristo Nazareno fez pelos judeus. Os judeus tinham as 613 leis do Torá. As leis foram lhe dadas para que eles cumprissem, e ninguém conseguira cumprir. Foi preciso Deus se manifestar em carne, porque Deus, olhando dos céus, não achou nenhum justo, nenhum sequer, para que pudesse fazer isto. Então o próprio Deus se manifestou e cumpriu a lei. Ele que veio aos gentios como instrumento de Deus, ele quem Paulo. Mas os religiosos ignoram isto, não aceitam isto. Preferem ficar seguindo o Cristo Nazareno nos dias da sua carne, ignorando o seu tetelestai, o seu estatuto consumado, aquilo que ele disse ao cumprir toda a lei. Eles preferem ignorar e dar continuidade àquilo que o Cristo Nazareno pôs um fim. Paulo, como ministro, como apóstolo aos gentios, ele disse, o fim da lei foi nele. Ele cumpriu a sua missão. Agora é o Pai dos Espíritos, é o ressuscitado, é o ressurreto, é este que habita no nosso espírito, porque agora nós nos tornamos tabernáculo, templo da sua morada, templo da sua habitação. Hoje a Jerusalém é espiritual, ela não é mais física, o templo foi destruído. Não há mais necessidade de sinagogas, de se reunir dentro desses lugares, de títulos, como esses homens têm, de nomenclatura, como esses homens têm. Eles querem primazia, se colocam numa posição de exaltado, querem ter status, querem viver em mordomias. Eles adoram essas reuniões dentro das sinagogas. As suas funções que eles ali ocupam, serem chamados de tesoureiro, de secretários, de presidente disso, de presidente daquilo. E infelizmente os nossos irmãos que estão cegos permitem serem guiados por eles e seguem-os naquilo que eles dizem. Eles enganam, eles mentem para os filhos de Deus. O cego, fisicamente falando, ele não vê,
ele não consegue enxergar. Assim são aqueles que têm a mente cauterizada, são aqueles que não têm o entendimento dado pelo Espírito Santo de Deus, são aqueles que o véu ainda está posto, amam ler Moisés, interpretam a Bíblia como se ela fosse escrita para nós, os seus textos de forma literal, não creem numa escatologia consumada, futuraliza tudo, dizendo que tudo ainda vai acontecer. Essa pessoa que eu conversei com ela hoje, ela citou para mim, olha aí o que está acontecendo lá em Israel com os Hamas, olha aí o que aconteceu, a Covid está voltando, isso é cumprimento da palavra. E por mais que eu disse para essa pessoa, não há nada novo debaixo dos céus. A Primeira e Segunda Guerra Mundial aconteceu, assim como tantas outras guerras aconteceram e outras virão. Pestilências ocorreram, fome aconteceram e vão acontecer. Dizem eles que é cumprimento das Escrituras. São sinais da vinda de Jesus, fins do tempo. Eu disse a essa pessoa, geração vai, geração vem. Muitas coisas eu não vi, meus pais, meus avós viram. Eu vi as últimas coisas acontecerem. Os meus netos, que estão com 14 anos, verão outras coisas acontecerem. O meu tempo aqui está acabando, ele está terminando, eu preciso encerrar esse vídeo. Eu tenho 33 minutos e 51 segundos e já estou com 31 minutos e 43 segundos. Então fica aí, esta pérola, esta sã doutrina, esse ensinamento. Divulgue e compartilhe. O meu muito obrigado. Cresça cada vez mais na graça e no conhecimento de Deus. Reine em vida. Procura saber e entender qual é a perfeita, boa e agradável a vontade de Deus. Adore o Pai em espírito e em verdade. Reina em vida. Preste a Ele um culto de forma racional. Não se deixe levar por emoções nem por sentimentos. Fuja desses lugares. Sai de debaixo dessas falsas coberturas espirituais que esses homens dizem terem sobre a sua vida. Sai dela, povo meu. Beijo no seu coração, um forte abraço. Eu termino dizendo que nós, do Evangelho Eterno, ou da graça de Deus, amamos vocês.